Bora lá para o nosso próximo painel. A gente vai falar um pouco agora sobre a aplicação prática dos conceitos da sustentabilidade, né? A gente falamos já de alguma forma muito sobre sustentabilidade ao longo de ontem e de hoje também, mas agora a gente vai fazer uma imersão, né, com dois convidados. Deixa eu tirar agora, vou tirar o óculos de novo para ler. Vai ser assim, né, gente? Até eu restabelecer o meu tablet. Tranquilo, acho que todo mundo vai se Vai simpatizar, se solidarizar entender. contigo. Exato, obrigada. Né? Principalmente os míopes, né, como nós. Fica Bom, tranquilo. nós temos dois convidados, a Cíntia Miyagi, que é diretora executiva da Paixe Consultoria e Treinamento. E aí eu queria, inclusive, agradecer a Cíntia, né, porque ela está participando ativamente, inclusive, do chat, com muitas perguntas, isso muito legal, né? Bom, desculpa, eu falei dois, e agora mais três convidados. O Wagner Cotrone Valente, que é professor do programa de pós-graduação em aquicultura, Centro de Aquicultura da Universidade Estadual Paulista, Unesp, e também o senhor Rodrigo Razin, que é presidente da Norte Pesca e membro da Aliança do Atlântico para o Atum Sustentável. Olha aí, já vemos a Cíntia, o professor Wagner. Tudo bem, gente? Como vão? Olá, sejam bem-vindos. Bem-vindos. Vocês ouvem a gente, né? Abra o microfone só para ver se a gente consegue ouvir vocês também. A Cíntia não conseguiu abrir. Conseguem abrir o microfone, pessoal, e nem o professor Wagner. E do Wagner? Eu acho que não autorizaram, hein? Como é que a gente pede para eles falarem se eles não estão autorizados? Coitados. Gente, só enquanto a gente faz essa habilitação do microfone, é bom dar um recado só que o Rodrigo Azim, ele está chegando, né? Virtualmente, inclusive. A gente está procurando estabelecer o contato com ele, teve um imprevisto, mas ele deve estar chegando aí, em breve ele se conecta com a gente. Vamos ver se a gente já consegue liberá-lo aqui. Agora vocês já conseguem liberar, já estão autorizados, vamos ver. Agora sim. Ah, perfeito. Tudo bem, Cíntia? Bem-vinda. Tudo bom? Obrigada. E Wagner também? Olá. Ótimo, ótimo. Obrigada. Como vai, professor? Tudo bem? Conseguem ouvir? Perfeitamente. Tudo bom, e vocês? Tudo ótimo também. Prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Vamos começar nosso bate-papo aqui, vamos começar, inclusive, com o professor Wagner, é isso? Perfeito, vamos nessa. Tá bem, vou pedir para a Cíntia aguardar um pouquinho. E vamos começar, então, com o professor Wagner, professor do programa de pós-graduação em aquicultura do Centro de Aquicultura da Universidade Estadual Paulista, Unesp, que vai falar um pouquinho para nós sobre os critérios que definem a sustentabilidade na economia azul. Professor Wagner, fique à vontade, os próximos 15 minutos são seus. Se você tiver alguma tela para compartilhar, a gente avisa. Compartilhei. Vocês estão vendo ou não? Deve estar carregando. Assim que a gente vê, a gente já avisa. Isso. Tá. É porque quando compartilha, a gente não se vê mais, né? O seu rosto vai para o canto. Não compartilhou ainda. Você clicou na opção embaixo, a opção Share, no Zoom tem uma opção na parte inferior escrito Share, para compartilhar a apresentação. Isso. Eu cliquei lá. Isso. Mas parece que não compartilhou. Aí você escolheu a apresentação, porque os bastidores aqui, o pessoal, eles ficam olhando, eles sabem quando você conseguir compartilhar. Inclusive, eu estou vendo que a apresentação já está, o backup já está aqui na tela. Se o senhor tiver alguma dificuldade também, a gente já pode... Já roda aqui, né? Mas eu acho que vai dar, sim. Tá certo, tranquilo, a gente espera aqui também um pouquinho. Olha, share, vamos ver. Agora sim, ó, estão me falando que agora sim. Entrou? Agora é só deixar no modo da tela cheia. Acho que é F5. Ou F5? Isso, ou na parte inferior tem lá uma opção. Eu cliquei na parte inferior, acho que agora está, né? Ótimo. Perfeito, professor. Fica à vontade. 15 minutos, né, Valesca? 15 minutos. Contando a partir de agora, então. Obrigado. Vamos ser rápidos, né? Eu agradeço muito o convite, agradeço muito o Ricardo, eu sou um profundo admirador do trabalho dele, em todos esses anos que ele vem trabalhando, lutando pelo benefício da pesca e da aquicultura nesse país, né, do pescado nesse país. E nós vamos hoje aproveitar esses 15 minutos para falar sobre os critérios de sustentabilidade para a economia azul, né, para o desenvolvimento da economia azul. Então, vamos lá. Primeiro, vamos ver o que é a economia azul.
Economia azul é o conjunto de todas as atividades econômicas relacionadas aos oceanos, mares e costa. Eu peguei esse conceito da Comissão Europeia do ano passado, que eu acho que é o mais completo. E ele inclui também todos os setores e todas as atividades intersetoriais e transsetoriais baseados em terra ou no mar. Enfim, qualquer coisa, qualquer atividade econômica que envolve o mar é considerado economia azul. E a União Europeia também estima que a economia azul movimenta 1,5 trilhões de dólares por ano, né? Que é uma coisa muito grande, correspondendo a 2,5% do PIB mundial, e deve dobrar até 2030. Quer dizer que nós temos aí, em 9 anos, uma taxa de crescimento absurdamente alta, né? E emprega 1,5% da força de trabalho. Então, é alguma coisa muito significativa. E a economia azul vem sendo considerada como uma parte essencial da recuperação econômica pós-Covid. Inclusive, a União Europeia, ela está agora com uma política de reconstrução e resiliência dos países membros, e estão sendo investidos bilhões de euros nas atividades econômicas da Europa para recuperar a economia depois dessa crise toda que nós enfrentamos, né? E foi lançado recentemente, esse ano, né, em março, esse documento, que são os critérios de sustentabilidade para a economia azul. E nós ficamos muito felizes porque, entre os métodos de medida da sustentabilidade, consta um método nosso. Eles escolheram 4 métodos para embasar esse documento, e um deles foi desenvolvido em 20 anos de pesquisa no Brasil, né? E agora está sendo aplicado na União Europeia. Então, vejam que, nesse conceito novo de reconstituição da economia, só tem lugar aqueles processos econômicos, ou as empresas devem usar esse dinheiro da União Europeia para se adaptarem à nova ordem econômica mundial, que prega um modelo econômico associado ao capital natural e aos ecossistemas. Então, aqui, o sistema socioeconômico, que é o que a gente vive, ele está em contato contínuo com os ecossistemas naturais e recebe inputs do capital natural. E esses ecossistemas naturais dependem da biodiversidade. Então, o foco principal é uma economia montada em cima de processos de produção e serviços de baixa pegada de carbono, quer dizer que contribuam um pouco para o aquecimento global, ou até que causem uma mitigação do aquecimento global, gerem poucos resíduos, principalmente como nitrogênio e fósforo, e reaproveitem esses resíduos, que eu vi que foi bastante discutido, né, agora nessa sessão anterior à nossa. O aproveitamento dos resíduos é a chave do futuro econômico do planeta. E como já foi falado também, para a gente desenvolver a economia azul, a gente tem que fazer uma política que atenda à Agenda 2030. E para isso precisa cumprir com os objetivos do desenvolvimento sustentável. E nós consideramos essencial e urgente a construção da economia azul no Brasil e na América Latina, atender a esses princípios da Agenda 2030 e os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. O que a gente vê é que a pesca e a agricultura estão um pouquinho atrasada em relação a outras áreas da economia, com relação ao cumprimento desses acordos internacionais. Se a gente pensar na sustentabilidade, em atender à Agenda 2030 e a Agenda 21, que a precedeu, lançou as bases da sustentabilidade, a gente tem que pensar nas dimensões da sustentabilidade. E nós temos 3 dimensões naturais, que são a econômica, a social e a ambiental, e uma quarta que foi adicionada depois, que é a governança, que, na
verdade, é transversal a essas três, mas é impossível atingir essas três dimensões da sustentabilidade se a gente não tiver governança. E os documentos internacionais são bem claros quando eles afirmam que os três elementos são essenciais para que um sistema de produção seja sustentável. Então, vamos ver quais são esses critérios da sustentabilidade econômica, né, que a gente precisa atingir para conseguir desenvolver a economia azul na área da pesca e da aquicultura. Primeiro seria a eficiência no uso dos recursos financeiros, ou seja, a gente tem que usar os recursos financeiros com parcimônia, de modo que eles gerem riqueza, gerem desenvolvimento com maior eficiência. A viabilidade econômica e financeira de qualquer empreendimento. É evidente que nós vivemos num sistema, no mundo ocidental, né, capitalista ou muito próximo dele, e é necessário a geração de lucro. Se não houver lucro, né, se não houver receita líquida, principalmente, a gente não tem um sistema sustentável. Então, é essencial. A capacidade de absorver as externalidades negativas. Todos os processos produtivos geram externalidades, ou seja, geram problemas para terceiros. E esses problemas gerados para terceiros, como a poluição, né, eles devem ser pagos pela sociedade ou devem ser mitigados. Então, um projeto ele tem que ter viabilidade econômica e financeira, mesmo pagando pelas externalidades. O quarto seria a capacidade de resiliência. Nós vivemos em um mundo em constante mudança. Então, os projetos econômicos na área da pesca e da aquicultura, as atividades econômicas, elas precisam ter uma alta capacidade de se adaptar às mudanças de cenário, tanto cenários ambientais como cenários econômicos, principalmente com relação a mercado. E o quinto seria a capacidade de gerar capital para reinvestimentos, já que o avanço tecnológico tem sido muito rápido e as empresas precisam reinvestir sempre para estar acompanhando, né? E a tônica do momento não é mais a economia linear. A economia linear, que hoje ainda é responsável por quase 90% de todas as atividades econômicas do planeta, é aquela que está baseado na retirada da natureza, construir alguma coisa, usar isso e descartar. Então, você pega, constrói, usa e descarta no meio ambiente e polui o ambiente. E hoje, todos os programas de reconstrução da economia se fala em economia circular, ou seja, você pega, você constrói, usa, reusa, recicla e depois refaz. Então, a economia circular, ela vai substituir gradativamente a economia linear, mesmo porque muitas áreas já não têm mais matéria-prima na natureza, já acabou. Então, se não reaproveitar a matéria-prima que foi utilizada e reciclar essa matéria-prima, essas áreas precisam parar. Na área social, né, nós precisamos, os critérios são a capacidade de gerar benefícios para as comunidades locais. Todos os documentos internacionais falam que não se pode gerar atividade econômica que vai beneficiar somente pessoas distantes da região onde a atividade é realizada. Então, nós precisamos desenvolver uma economia azul que gere benefício para essas comunidades locais e que gere uma distribuição de renda equitativa e equânime, né? Essa figurinha é muito interessante, né? Aqui a gente tem uma distribuição igualitária, só que não resolve o problema. E aqui a gente tem uma distribuição equânime, ou seja, atribuindo a distribuição da renda ou dos recursos de acordo com as necessidades, e todos os três meninos conseguem assistir o jogo de futebol, né? Igualdade de oportunidades, inclusão social, no one behind. Essa frase é repetida continuamente em fóruns internacionais, em atividades da FAO, né, que seria a nossa FAO, a Organização das Nações Unidas, no one behind, porque não dá para a gente ter uma sustentabilidade mantendo esse sistema de pobreza que o mundo vive, né? E na área ambiental,
né? Os critérios são o uso dos recursos naturais, ou seja, a gente deve ter empreendimentos que usem menos recursos naturais. A eficiência no uso desses recursos naturais é extremamente importante, porque se a gente usar sem eficiência, a gente tem um desperdício, né? E essa figurinha é muito interessante e eu vejo muitas atividades da pesca e da aquicultura que funcionam assim, ó. Não importa quanto a gente tenha de recursos, se a gente não souber o recurso, eles nunca vão ser suficientes, né? E a gente tem sistemas de produção que trabalham assim. Então, a eficiência no uso dos recursos naturais é extremamente importante. A liberação de poluentes, né? Quanto menos poluentes, melhor, principalmente gases do efeito estufa e substâncias eutrofizantes, no nosso caso, que são aquelas substâncias que levam a uma eutrofização, principalmente nitrogênio e fósforo. E o risco para a biodiversidade, porque, como nós vimos, a biodiversidade está no centro dos ecossistemas e dos serviços ambientais. Então, é impossível ser sustentável sem garantir a biodiversidade. E a governança, que seria aquele quarto item, né? Deve-se estabelecer um modelo de governança participativa em lugar da governança de mercado. E aqui tem uma mudança. E aqui no Brasil e na América Latina toda, e muitas vezes em outros países também, a gente ouve que o mercado é que comanda tudo. O mercado, a gente tem que se adaptar ao mercado. E o Banco Mundial, há mais de 10 anos, uns 15 anos, lançou um documento definindo os tipos de governança e demonstrou que a governança de mercado é a pior de todas, tanto para a sociedade quanto para os produtores. Então, a gente tem que mudar de uma governança de mercado, que é o que acontece no Brasil, para um modelo de governança participativa, né? Ou seja, todos os atores envolvidos precisam estar envolvidos no estabelecimento da governança. Agora, falar é muito fácil, né? Mas fazer é o difícil, e eu concordo com isso. Realmente fazer é o difícil. Então, eu trouxe algumas sugestões aqui, apesar de ser muito rápido, né, o tempo, mas algumas sugestões para a pesca e para a aquicultura, para a gente, ações que poderiam levar ao maior desenvolvimento da economia azul com sustentabilidade. No nosso caso, seria a bioeconomia azul, né? E falando em aproveitar resíduos, ó, essa bolsa está à venda por R$ 4.700. Eu vi nesse final de semana no shopping, é de couro de pirarucu. Então, veja, é um subproduto sendo aproveitado aqui, né? É, na dimensão econômica, se a gente pensar na pesca, a gente tem que ter um foco na exploração da biodiversidade. E esse é um grande problema que a gente tem aqui no Brasil, porque a gente copia o modelo de pesca dos países temperados, ou seja, a gente foca todo o esforço de pesca em uma espécie, em espécies específicas, né, em algumas espécies. E a gente sabe que nas regiões temperadas a gente tem poucas espécies e populações grandes. Nas regiões tropicais, a gente tem muitas espécies e populações pequenas. Então, esse modelo que a maioria dos pesquisadores da área, profissionais e empresas usam de explorar espécies específicas, ele está equivocado, ele foi desenvolvido para a região temperada, ele não serve para a região tropical. Então, a gente tem que colocar um foco na exploração da biodiversidade, que pode gerar muito mais renda, inclusive, do que a exploração monoespecífica. No caso da aquicultura, a gente tem que colocar um foco nos sistemas multitróficos, que aproveitam todos os recursos de uma forma mais eficiente, principalmente as dietas, né, que representam 70% do custo de produção, e o aproveitamento nos monocultivos é de menos de 20%. Na área social, né, nós precisamos pensar, no caso da pesca, na melhoria das condições das populações embarcadas. Essas populações embarcadas, elas são, muitas vezes, atuam em condições inadequadas, elas são muito vulneráveis quando elas estão no mar, e existem denúncias seríssimas, né, de problemas no trabalho dessas pessoas. Então, a melhoria nas condições das populações embarcadas é uma ação importante para a gente atingir essa sustentabilidade na dimensão social. E na aquicultura, seria a implantação de tecnologia compatível
com as características e necessidades de populações locais. Não adianta a gente montar um sistema de produção que é super eficiente, altamente produtivo, mas que está em desacordo com o nível cultural e a forma de enxergar o mundo das pessoas que a gente espera que vão trabalhar nessa empresa. Na área ambiental, a gente pode pensar na pesca no uso do bycatch. O bycatch é aqueles subprodutos que vêm principalmente na pesca demersal. Na pesca do camarão, algumas vezes chega a ter 20 quilos de fauna acompanhante que é jogada no mar para 1 quilo de camarão. 5 quilos é muito normal. E esse bycatch contém uma infinidade de espécies, cerca de 400 espécies aparecem no bycatch da pesca na costa do Brasil, né? E muitas dessas espécies contêm moléculas biologicamente ativas de alto valor no mercado que valem muito mais do que os camarões. Na aquicultura, a gente precisa pensar num cultivo integrado de espécies com funções complementares, de tal modo que a biomitigação, quer dizer, o tratamento dos efluentes, não gere gasto, mas gere receita. Então, dá para a gente pensar em cultivos integrados com espécies todas de valor comercial e que reduzam a emissão de gases do efeito estufa e efluentes ricos em nitrogênio e fósforo. Na área da governança, a gente pode pensar em discutir as decisões com a população embarcada, quer dizer, ter essa população embarcada participando das decisões na pesca. E na aquicultura, essa discussão deve ser com as comunidades do entorno. Então, aqui são só alguns exemplos, né, de atividades que poderiam ser realizadas. Conforme já foi falado pela doutora Cristiane, hoje, né, na nova ordem mundial, o foco é nos aspectos ESG, né, que seria Environmental, Social and Governance, né? E existe uma série de linhas de financiamento, linhas de crédito, inclusive no Brasil, o BNDES tem uma linha de crédito com juros muito mais baixos para as empresas que atuam com esses 3 itens. E todos esses bilhões que a União Europeia está colocando na reconstrução das empresas pós-Covid, tem como pré-requisito para a captação do recurso atender o ESG. Então, eu agradeço a oportunidade, foi muito rápido, né? Muito obrigado e estaremos disponíveis depois para as questões. Professor, nós quem agradecemos, viu? Muito obrigada, viu? Parabéns pelo seu reconhecimento internacional, né? Pelo reconhecimento do seu trabalho. Realmente é um orgulho, né, para todos nós latino-americanos, viu? Muito obrigada. Fica conosco aqui nos bastidores, que já já a gente volta com as perguntas e aí já incentivando, né, a nossa audiência para que, por favor, mandem perguntas aí, comentários pelo chat, tá bem? Muito obrigado. Obrigada. Ricardo, passo para você agora. Com certeza. Já registro ali a participação do Rodrigo Azim. Bem-vindo, Rodrigo. Tudo bem? Deu certo aí agora? Que bom. Daqui a pouco o pessoal vai te liberar aí, olha aí. Já dá um alô para a gente poder discutir um pouquinho. Bem, boa tarde a todos. Maravilha, bem-vindo. Bem-vindo. Antes de introduzir nossa convidada decentemente, como ela merece, eu só gostaria de agradecer o professor. Professor, muito obrigado pela deferência aí. Imagina, eu sou um lutador aí do setor, mas eu não mereço esse reconhecimento todo. Vocês é que merecem. Então, vamos lá. Merece sim, Ricardo. Imagina. Vamos lá, vamos para a Cíntia, então. Valesca, é importante dizer só que essa introdução do professor trouxe luz, né, para essa questão do que define efetivamente uma cadeia produtiva sustentável, né? É muito difícil, a gente deu esse desafio de fazer em 15 minutos. Está todo mundo reclamando. Né? De maneira impressionante aí. Educadamente. Ele conseguiu muito bem cumprir com isso. E vamos seguir com esse nível da discussão aí. Então, vou me conectar agora diretamente com a Cíntia Miage, nossa fonte para todas as matérias aí. Toda vez eu mando alguma mensagem para a Cíntia. Cíntia, o que você achou disso, aquilo? Aí ela me manda também várias notícias e tal. A gente tem uma troca muito legal. Que bom. E aí é um prazer ter você aqui. A Cíntia, ela é diretora da Paixe Consultoria, né? Também professora universitária, foi por muitos anos aí, eu acho que ainda dá os pulos na academia, com certeza. Hoje ela é uma especialista nessa aplicação dos conceitos da sustentabilidade, tanto na indústria quanto no varejo, cadeias produtivas, de maneira geral. Então, Cíntia, muito bem-vinda outra vez. Por favor, fique à vontade, os próximos 15 minutos aí são seus. Muito obrigada mais uma vez também, Ricardo, e tenho que reforçar as palavras do professor Wagner aqui, reconhecer o valor do seu trabalho
E é uma enorme honra estar aqui, dividindo o palco com as minhas referências profissionais. O professor Wagner Valente é uma delas, né? O Rodrigo Azunha agora é um companheiro de jornada, então fico muito feliz de poder estar aqui para compartilhar um pouco desse conhecimento. Como o Ricardo já me apresentou, eu tenho uma background aí na academia, tenho formação de mestrado e doutorado em oceanografia, mas sempre atuei na iniciativa privada, né, mesmo no ensino superior, e agora tenho me dedicado à empresa de consultoria que trabalha com consumo responsável de pescado. Eu já pedi para as meninas compartilharem a minha tela, para a gente não ter problema aqui de tecnologia. Tá Então, perfeito, pode passar a próxima já. Já está aparecendo para a gente, fica à vontade. A próxima, por favor. Então, o pedido do Ricardo foi para que eu falasse um pouquinho da articulação do setor privado na questão da sustentabilidade. E o nosso gatilho, né, alguns meses atrás, foi a divulgação do documentário Suspira-se, que mexeu todo mundo do setor, né, fez chacoalhar todo mundo, e a revista assumiu essa bronca e fez um extenso artigo de capa, inclusive, sobre o tema, né? Como as questões levantadas pelo documentário atingiam o setor pesqueiro. E eu gostei muito dessa abordagem do telhado de vidro, né? O próximo. Quem tem telhado de vidro não atira pedras, né? É o que diz o ditado. O próximo, por favor. E o Ricardo e a revista puxaram essa questão. Então, quais são as dores do setor? Por que é que a gente toma de maneira tão dura essas críticas colocadas pelo documentário e como é que a gente pode responder adequadamente a elas? O que de fato tem sido feito em prol da sustentabilidade? Ao longo das apresentações, eu não consegui acompanhar todas, tenho que confessar, mas várias e várias vezes a gente ouviu falar em sustentabilidade, né? E várias abordagens, vários pontos de vista diferentes. E uma das coisas que o Suspira se coloca é: existe pesca sustentável? É possível uma aquicultura sustentável? E colocou em tela só os maus exemplos, né? Então, o que existe de fato para nos defender, digamos assim? Existe pesca e aquicultura sustentável? O próximo, por favor. Próximo slide. Então, os nossos referenciais hoje, né, eles se dividem em dois grandes grupos, né? As recomendações de consumo. Então, eu comecei a atuar nessa área exatamente através de um guia de consumo responsável em 2008, trabalho da faculdade, um trabalho interdisciplinar que envolveu os alunos, na formulação de um guia local. Não existia nenhum material que informasse ao consumidor brasileiro sobre as opções de consumo responsável de pescado. Então, nós abraçamos essa causa em 2008, fizemos um guia novamente em 2014, mas desde 2013, mais ou menos, eu tenho participado desse ambiente, desse ecossistema das recomendações. Hoje existe um movimento grande, existe a Global Alliance of Seafood Ratings Alliance, Global Seafood Ratings Alliance, que reúne as instituições do mundo todo tentando estabelecer quais são os critérios comuns e justos para que todos tenham acesso a essa informação. Qual é o pescado que eu devo consumir e qual aquele que eu não devo consumir. Quais são os critérios que vão definir, então, a maior parte desses guias tem aí a tarja verde, amarela e vermelha, o verde, laranja, amarela e vermelha, varia um bocado, mas a gente tem essa dúvida grande de quais seriam esses critérios. Mas esse é um referencial bem estabelecido no mundo todo. O próximo. Mas o que a gente ouve falar efetivamente e tem usado até com um certo problema de usar o termo certificação, né? Certificação é um conjunto de critérios bastante específicos, bastante definidos, e que podem ser auditados por uma terceira parte. Então, eu não posso me autocertificar, não existe, né, uma autocertificação. Eu não posso definir os critérios que vão analisar o meu desempenho numa determinada atividade. Então, para isso, existem vários esquemas que a gente chama de certificação, espalhados pelo mundo. Existem pessoas e grupos dedicados a estabelecer também padrões, da mesma forma que a Aliança das Recomendações, a gente tem alguns grupos que discutem os critérios mínimos para certificações.
A GSSI, então, a Global Sustainable Seafood Initiative, é uma delas que estabelece uma ferramenta de benchmark para as certificações, mas existe uma outra gama bastante grande de certificações que não pode ser ignorada, que estão aí no ambiente para trazer essa informação para nós. Então, quais são os critérios que essas certificações assumem e quais são, na verdade, as grandes dimensões abordadas por essas certificações para definir um pescado sustentável, seja de origem da pesca selvagem, seja da aquicultura ou próxima. Até há alguns anos, as certificações e as recomendações, elas competiam pelo mercado, né? Competiam em termos até agressivos, né? Uma criticando a outra. Hoje, a gente caminha para a colaboração, né? A Valesca falou na integração do mercado, então todo mundo se deu conta de que, embora cada um faça a sua parte, o que a gente precisa é fazer juntos, né? Fazer juntos e não ter retrabalho. Então, impulsionar o trabalho de uns e de outros. E aí nasceu essa colaboração entre as certificações e as recomendações, ou os rankings, ou os ratings, né? Que hoje disponibiliza uma plataforma aberta de consulta, então a gente consegue ver para o mundo todo quais são as pescarias hoje certificadas ou recomendadas por esses programas, né? Então, tem a ASC, a MSC, a Fairtrade, o Seafood Watch, do Aquário de Monterey Bay Aquário, do Aquário de Monterey, e a SFP, Sustainable Fisheries Partnership. Eles aportam dados nessa plataforma e a gente consegue consultar. Então, qual que é o grande desafio? Vocês já podem ver que, globalmente, a gente ainda tem aí cerca de 40%, 45% das pescarias do mundo todo, ou certificadas ou ranqueadas. O próximo. Tem uma diferença grande entre aquicultura e pesca, um pouco porque a gente tem um controle muito maior dos parâmetros em relação à aquicultura do que em relação à pesca. A pesca ainda é uma atividade de caça, basicamente, né? É uma atividade de extração do recurso natural. Então, o controle dessa atividade é um pouco menor, então quando a gente certifica uma atividade como a pesca, é bem mais complexo do que uma aquicultura. Então, apesar da gente ter, para o volume mundial, cerca de 40 e poucos por cento de pescarias que podem ter dados de sustentabilidade, esse percentual é bastante diferente para a pesca e para a aquicultura. O próximo, por favor. O próximo. Ainda que haja... Não, volta um pouquinho. Volta um. E ainda que haja, né, essa profusão de certificações, de selos de recomendação, nem sempre eles são comparáveis entre si. E essa é uma dificuldade bastante grande. Quando a gente pega os dados de diferentes fontes, a gente vê, inclusive, dados que são contraditórios, né? Então, se o consumidor vai para o mercado e dá de cara com uma embalagem cheia de informação como essa, mas essas informações chegam a ser conflitantes, a gente, ao invés de informar, a gente cria mais dúvida no consumidor, né? Então, é esse caminho do meio que a gente tem tentado encontrar ao longo assim, dos últimos anos, talvez. Próximo. Porque tem uma questão bastante interessante do ponto de vista do o que é que a gente quer com tudo isso, né? Qual que é a finalidade da pesca e da aquicultura sustentável? Hoje de manhã o Ricardo falou que a sustentabilidade é para que garante que o filho dele, o Joaquim, tenha a possibilidade de ter no seu prato, né, os mesmos pescados que hoje o Ricardo tem acesso. Então, diante desse cenário, o que a gente tem de ferramentas para chegar nos objetivos de cada um? Então, as ONGs, em geral, trabalham com o que a gente chama de teoria da mudança. A teoria da mudança, algum tempo atrás, dizia respeito àquilo que a gente quer no mar, né? A gente quer recuperar os estoques, quer recuperar a produção daquilo que a gente retira dos oceanos ou daquilo que a gente produz na agricultura. E
ao longo do tempo, a única ferramenta que a gente tinha, então, as únicas, né, ferramentas que a gente tem à disposição para mensurar a sustentabilidade dessas atividades eram a recomendação e a certificação, né? E ao longo do tempo, essa visão tem sido discutida. E tem esse trabalho bastante interessante que fala sobre um caminho alternativo, né, para o pescado sustentável, que usa essa máxima do Maslow, que é um psicólogo norte-americano, de que se a única ferramenta que você tem é um martelo, para você tudo começa a se parecer com martelo, né? Então, se essa é a única ferramenta que a gente tem for a certificação, todas as pescarias têm que ser certificadas. E a gente tende a forçar a barra, né? Querer uma coisa, às vezes, inalcançável, o próximo. E esse é o cenário do Brasil, né? Apesar de vários esforços da dedicação da indústria, da pesquisa, a gente tem uma quantidade muito, muito restrita de pescarias e aquaculturas que hoje podem ser consideradas sustentáveis perante essas ferramentas tradicionais. Então, a gente não tem nenhuma pescaria extrativa certificada pela MSC no país, nem tem uma projeção de médio e curto prazo para que haja. A gente tem algumas fazendas de tilápia, especificamente certificadas dentro do esquema da ASC, e a recomendação de pescados do Seafood Watch é quase que uma recomendação de não consumo, né? Eu comecei trabalhando com os guias, mas hoje eu questiono bastante isso, né? Como é que a gente leva ao consumidor a mensagem do não consumo? A gente tem muito mais vermelhos do que verdes. Então, ao invés de eu incentivar o consumidor a consumir pescado, eu estou dizendo para ele o que ele não deve comer, né? O que ele não deve consumir. Isso é bastante complicado. O próximo. E uma outra questão que tem sido trazida à tona, o professor Wagner falou, o Cristiano falou dos ESG, mas tem um movimento também que é uma mudança cultural no sistema alimentar mundial, né? O Blue Food Assessment é um grupo de pesquisadores de diversas áreas, né, da nutrição, passa pela nutrição, pela ecologia, pela economia, pelas ciências sociais, sobre como o pescado impacta, o consumo de pescado impacta a alimentação da população global. E 2/3 desse chamado alimento azul, né, na onda da economia azul, mas a gente usa aqui no Brasil o termo pescado, ele que é consumido no mundo todo, ele é produzido pela pescaria de pequena escala, a pescaria e a aquacultura de pequena escala, o artesanal. O próximo, por favor. Que não se adequa à certificação. E isso tem sido recorrente no mundo todo. Então, mesmo as grandes iniciativas de certificação que reúnem as grandes corporações, perceberam que é necessário um olhar dedicado à pequena escala. O próximo. Então, o GSSI tem desenvolvido essa plataforma, que é o Seafood Map, né, que visa criar uma plataforma de transparência para as pescarias que não alcançam os patamares necessários para a certificação. Mas a gente pode olhar aí, a gente não tem nenhum representante, nenhuma pescaria aqui na América Latina abrangida ainda por essa iniciativa. Próximo. Então, a questão é, quais são as ferramentas de que hoje nós dispomos? A gente dispõe de ferramentas ineficazes, a gente pode ficar só com o martelo, com o básico, ou a gente pode apelar, digamos assim, ou buscar novas ferramentas tecnológicas. Próximo. Fontes de informação são abundantes hoje, né? Então, eu coloquei só alguns exemplos aqui, né, os principais exemplos onde vocês conseguem todo tipo de informação para embasar a pesquisa sobre todo tipo de ação que leve à sustentabilidade na pesca e na aquacultura, né? A Fishwise tem 2 iniciativas bastante importantes, a SALT, focada em legalidade e rastreabilidade, está aqui hoje como sponsor, como patrocinadora do evento, esqueci a palavra em português. E a RISE é uma iniciativa focada na questão do trabalhador, né, dos direitos humanos e das condições de trabalho na pesca. O próximo.
Então, os modelos são vários, né? A gente já teve hoje de manhã aqui um representante da Alpescas dizendo como é que o trabalho conjunto pode levar a um modelo que favoreça a sustentabilidade. Próximo. Então, ao longo aí dos últimos anos, a gente vê um crescente de plataformas pré-competitivas. E aqui é uma provocação que eu vou fazer aqui ao mercado brasileiro. O que nos falta hoje é uma organização, né, da indústria, do mercado, em várias frentes, com uma colaboração pré-competitiva. Ou seja, vamos partilhar as dores para conseguir as soluções que alavanquem a todos. O próximo. E aqui é outra provocação. Eu falei para o Ricardo que eu ia fazer umas provocações hoje. Então, algumas dessas plataformas pré-competitivas têm focos específicos ambientais, que é o mais tradicional, né? A transparência, como a SALT. E aí, por último, vocês podem ver, só 2 plataformas dessas hoje se preocupam com o clima. Mas as exigências, né? A urgência climática tem acelerado as exigências para esse setor também tomar pé das questões que envolvem as mudanças climáticas. E aí hoje eu pergunto, fazendo uma provocação mesmo, pode ser sustentável um pescado que viaja centenas de milhares de quilômetros emitindo CO2 da atmosfera para chegar ao prato do consumidor final? Isso é ser sustentável? Pode ser sustentável na produção, mas até chegar ao consumidor a gente tem um passo a mais. Próximo. Eu vou correr aqui porque eu já passei do meu tempo, mas é só para dar um panorama geral para vocês. Então, uma dessas plataformas pré-competitivas, a própria GSSI, hoje ela tem 74 participantes dos negócios, né? Tem os esquemas reconhecidos de certificação, mas isso é para vocês verem o movimento que a indústria pesqueira tem feito globalmente. E, mais uma vez, o mapa do Brasil está azul. Faltam as bolinhas aí no mapa do Brasil. O próximo. Então, hoje a Apache faz parte é membro do Global Hub da Conservation Alliance for Seafood Solutions. E aí eu convido vocês a conhecerem o que é a visão comum da Conservation Alliance e se juntar à Apache, porque hoje é o único presidente brasileiro nesse fórum para discutir a questão da sustentabilidade na cadeia. O próximo. Hoje, então, a gente tem algumas empresas brasileiras que têm assumido seus compromissos de sustentabilidade. O Carrefour é um deles que tem trabalhado bastante na área de pescados. O próximo. O Grupo Iberostar de hotéis também tem um compromisso, mais ousado até que do Carrefour. Eles querem 100% de fontes responsáveis de pescados até 2025, dos quais 20% de fornecimento local. Eu acabei de fazer a provocação da pegada de carbono, então, para ser sustentável, uma parcela desse fornecimento tem que ser local. O próximo. E aí eu não vou roubar aqui a surpresa, o Rodrigo vai falar sobre a iniciativa Open Tuna, que para mim é uma referência inicial, que eu tive o prazer de participar ao longo aí dos últimos 2 anos na construção dessa iniciativa no Brasil, que pode ser um modelo de uma plataforma pré-competitiva, uma cooperação entre ONG, iniciativa privada, universidade, né, para uma finalidade em comum. O próximo. Aí é só para lembrar de alguns parceiros que estão nessa jornada conosco, e eu encerro por aqui, levo para discussão, porque é um assunto bastante extenso, e já peço desculpa por ter avançado aí no meu tempo. Cíntia, muitíssimo obrigada, viu? Nossa, gostamos muito. Primeiro que você fez um overview, né? Você foi falando e fazendo conexão com os temas, inclusive, que foram abordados aqui ao longo do dia. Então, muito bom ver que a gente está alinhado, né? E você trouxe aí alguns exemplos, como comentando no final sobre o Carrefour, sobre o Iberostar, que são empresas, inclusive, que estão participando da rodada de negócios, né? Então, enquanto a gente está aqui na parte do conteúdo, tem um grupo de empresas também com uma agenda de reuniões. Então, muito bom ver a tua apresentação e em breve a gente volta com as perguntas, tá bom? Fica aqui conosco. Vamos seguir, então, com o nosso
próximo convidado? Eu acho que foi providencial até essa alteração da ordem, sem querer, porque você vê que a Cíntia levantou a bola agora para o Rodrigo cortar, não é isso mesmo, Rodrigo? Isso aí, é isso aí. É isso aí. Deixa eu só fazer uma introdução aqui formal. Realmente a gente trouxe o Rodrigo aqui para coroar, né, esse debate. Acho que é fundamental trazer um caso concreto, né, como a Cíntia já antecipou, Isso. de toda essa articulação, né, do setor privado com as ONGs, o terceiro setor, a academia. Então, realmente, a gente conseguiu aí, inclusive, ser reconhecido internacionalmente a partir dessa aliança, né? Bom, o Rodrigo, pessoal, o Rodrigo Azim, ele é presidente da Norte Pesca, né? Essa atuação dele pelo setor privado, e ele também é membro desta aliança, que é a Aliança do Atlântico para o Atum Sustentável. Para quem não sabe, o Rodrigo é primo do professor Fábio Azim. A gente tem que aproveitar o evento aqui para realmente fazer uma grande homenagem. Prestar nossa homenagem. Prestar nossa homenagem a ele. Infelizmente, a Covid nos levou o Dr. Fábio Azim esse ano, e é muito propício agora a gente aproveitar esse momento para homenageá-lo pelo imenso legado que ele deixa para nós, né, nos esforços mundiais aí de conservação dos estoques de atuns e afins no mundo todo. E o Rodrigo certamente carrega essa herança e fez muito por ela também, né, toda a família. Esse sobrenome é um sobrenome pesado aí, muito importante para o nosso segmento. Então, ele conhece muito bem essa questão, essa importância, né, da interdisciplinaridade, né, entre todos os atores aí da cadeia. E esse caso concreto sobre o qual a gente falou, o Open Tuna, vai ser provavelmente aí o principal tema da apresentação dele. E eu aproveito, inclusive, para agradecer, né, o Rodrigo, mencionando aqui a Aliança do Atum como um dos patrocinadores do evento. Então, muito obrigada, viu? Posso agora falar, olhando para você, do apoio, né, da Aliança do Atum ao evento, ao Seafood Show Latinoamérica Connect. Isso, perfeito. Você vê que às vezes eu sou mais jornalista do que comercial e esqueço. Não, mas a gente vai, né? Por isso que nós estamos aqui, né? Nós dois vamos isso. indo. O bate-bola é ótimo. Rodrigo, eu não vou mais me deter mais, então eu passo para você a palavra, por gentileza. Os próximos 15 minutos aí são teus. Fica à vontade. Tá. Muito obrigado. Obrigado aí pelas palavras e pela lembrança ao professor Fábio, que realmente foi uma perda muito grande para todos nós. Mas vamos lá, que temos aqui uma apresentação. Deixa eu compartilhar minha tela. Perfeito. Assim que aparecer na tela, a gente avisa para você. Apareceu aí? Apareceu. Já em tela cheia, tudo certo. Pode seguir, à vontade. Então, eu vou aqui, como a Cíntia também comentou, e o Ricardo comentou, falar de um caso concreto, que foi o projeto, a iniciativa Open Tuna, que, em parte, responde, né, como uma primeira iniciativa brasileira nessa área de pensar a questão da legalidade, da transparência dos atuns e da pesca de atuns, buscando, né, construir e divulgar um modelo de referência para a pesca industrial brasileira, né, buscando combinar essas melhores práticas para uma pesca legal, reportada, sustentável e promover o consumo responsável de pescados, né? Então, esse projeto, o Open Tuna, ele pretende ser um portal de informação, de análise e divulgação pública de dados de captura dos atuns e afins e da frota que opera nessa atividade. Ela também pretende que isso seja uma forma, se desenvolva através de formação de parcerias entre o setor produtivo e o setor do terceiro setor, as ONGs, como aí foi bem falado, eu vou apresentar aqui na sequência, para que juntamente a gente possa desenvolver atividades e projetos que possam possibilitar a utilização de ferramentas e sistemas eficientes para o bom monitoramento pesqueiro, a transparência na pesca e na gestão dos dados de suas capturas, as melhores soluções para a rastreabilidade na cadeia de pescado, o fomento à pesquisa científica, que também é muito importante, e práticas que minimizem o impacto sobre o bycatch, né, a captura incidental na pesca de atuns, que é um dos grandes problemas da nossa atividade, e o desenvolvimento de novas configurações empresariais com estratégias inovadoras. É sobre um pouco disso que eu vou falar e apresentar esse caso concreto que foi o Open Tuna. Então, essa é a carta de intenções, como a Cíntia falou, há 2 anos atrás começamos a construir essa iniciativa e todo esse grupo assinou essa carta com esses compromissos que eu acabei de citar.
Essa aqui é um registro histórico da nossa primeira reunião, onde foi criada o Open Tuna, voltando aí um pouco antes da pandemia, em agosto de 2019. Aqui são os membros do Open Tuna, né? Então, hoje, são parte do Open Tuna a Oceana, que é uma ONG americana, hoje referência a nível mundial, a Global Fishing Watch, que também faz um trabalho extraordinário de divulgação de dados da frota pesqueira a nível global, para identificar a pesca legal ou ilegal. O Projeto Albatroz, que há mais de 30 anos desenvolve um trabalho fantástico de proteção às aves marinhas no Brasil. A fundação do Projeto Tamar, que também é uma referência mundial na conservação das tartarugas marinhas. A Universidade Federal Rural de Pernambuco, que é conduzida pelo professor Fábio, que tem um grupo fantástico que há muitos anos defende o Brasil em todos os comitês internacionais de pesca mundiais, fazendo pesquisa de altíssimo nível. A Aliança do Atum, que é este grupo que foi criado com este objetivo, que eu vou detalhar mais à frente, e a PES, que é a consultoria da Cíntia, que dispensa apresentações, já fez uma apresentação fantástica agora há pouco. Então, a Aliança do Atum é um conceito inovador, disruptivo da cadeia de atuns, que foi criada através da união dos produtores, dos processadores e de consumidores em torno de ações e ideias que visem a promoção da pesca sustentável de atuns no Oceano Atlântico e o estímulo a este consumo responsável dos atuns por clientes, restaurantes e supermercados. Então, esse grupo se reuniu tendo em vista as ameaças que o grupo estava sofrendo, de muita oferta de pescado ilegal nos mercados, sem transparência, sem controle de qualidade, sem controle de origem, oriundos de pesca ilegal, de barcos sem licença. Então, essa é uma realidade que hoje a frota brasileira, a indústria brasileira enfrenta dentro do Brasil e fora do Brasil. Há uma série de pescas ainda pouco reguladas ou mal reguladas. E também para enfrentar justamente esse problema que a Cíntia levantou, essa questão desses guias de consumo que muitas vezes botam, por exemplo, o nosso atum está sendo pescado de uma forma adequada, legal, controlada, monitorada, numa lista vermelha porque ele tem interações com aves marinhas e tartarugas e nem sempre isso está sendo cumprida toda a legislação, mas você não tem como mostrar isso ao mercado. Então, a ideia deste grupo era se juntar e mudar este cenário, mostrar esse cenário, mostrar ao mercado o que estamos fazendo. Então, esse é o grupo, os membros fundadores da Aliança, os produtores de atum do Rio Grande do Norte hoje, mas a ideia é que venham outros produtores do Brasil inteiro, as indústrias de pesca do Rio Grande do Norte, quase todas estão aí, restaurantes, e o provedor de tecnologia que desenvolveu essas tecnologias de rastreabilidade, de mapa de bordo eletrônico, que a gente vai falar mais à frente. Essa aqui é uma visão aí da frota da Aliança. A frota do Rio Grande do Norte hoje representa 95% da exportação brasileira de atuns nobres, atuns resfriados, para os mercados orientais dos Estados Unidos e de todo o Brasil, especialmente os Estados Unidos, que representa quase 100% das importações de atum do Brasil. E hoje, a produção do Rio Grande do Norte representa 95%, como eu falei, sendo hoje, temos 30%, por exemplo, do mercado de bigai nos Estados Unidos. Esse grupo da Aliança, hoje, em dados atualizados, representa quase 90% dessa produção brasileira de atuns nobres. Os membros da Aliança assumiram os compromissos de executar uma captura legal, sustentável e transparente, de reportar dados, que já é uma obrigação legal, mas fazer isso de uma forma transparente e pública. Sanidade, quer dizer, todo o nosso pescado passa pela indústria, de ter todo o pescado rastreado no blockchain, uma tecnologia hoje que está sendo altamente utilizada e está se provando ser a mais viável para provar a origem do pescado, conectar os produtores diretamente aos consumidores, investimento em ciência, algo que a gente já faz há muitos anos, e o consumo responsável. Então, o que é que a gente já fez nesse projeto do Open Tuna? Com a Oceana, a gente desenvolveu um conceito novo de monitoramento, transparência e acesso público às informações sobre a captura da frota da Aliança. Desenvolvemos um sistema de mapa de bordo eletrônico que copia o sistema do governo brasileiro, que é uma obrigação legal, só que agora a gente está fazendo isso de forma eletrônica, digitalizada,
e disponibilizando isso direto com um banco de dados que a Oceana desenvolveu, onde hoje o público tem acesso a todas as capturas da frota da Aliança online. Né? O pescador já preenche esses dados no mar e esses dados vão para esse banco de dados que ficam disponíveis ao público no site do OpenTuna, onde você pode ver que espécies foram capturadas, que proporção de espécies foram capturadas, e você pode criar filtros de barco, data, período, tipo de peixe. Você pode criar o filtro que você quiser para qualquer pessoa hoje pode entrar no site e fazer isso com o atum que está sendo produzido por este grupo da Aliança, este grupo do OpenTuna. Aqui você tem as viagens de pesca de cada barco. E a gente vem fazendo um treinamento a bordo com todos os tripulantes, com os mestres dos barcos, para a utilização correta desse aplicativo que foi desenvolvido, que copia o sistema do governo brasileiro. Com a Global Fishing Watch, a gente desenvolveu um rastreamento, quer dizer, a gente liberou os dados da nossa frota, que é uma obrigação legal também, que eles são monitorados, mas é o governo que monitora. A gente pegou esses dados e entregou para a plataforma mundial do Global Fishing Watch. Hoje, qualquer pessoa tem acesso à frota da Aliança com dados voltando até 2012. Você pode ver todo o movimento por onde andou a frota da Aliança em cada operação de pesca, desde 2012 até hoje. Né? Então, com isso é a ideia de mostrar, de dar transparência ao público, onde a nossa frota está operando, que não está fazendo nenhuma pesca ilegal, não está capturando em nenhuma reserva marinha. Com o projeto Albatroz e o projeto Tamar, nós vamos desenvolver, estamos começando agora um projeto para validar novas tecnologias de monitoramento eletrônico e treinamento dos pescadores para a melhor prática de liberação de aves e tartarugas marinhas capturadas e eventualmente capturadas incidentalmente. Né? Então, o projeto Albatroz e Tamar se reuniram na base do projeto Tamar. O projeto Tamar fez uma capacitação com o pessoal do projeto Albatroz, e o projeto Albatroz abriu uma base, a primeira base no Nordeste do Brasil, lá na nossa sede, onde vai executar todos esses trabalhos de treinamento dos pescadores para eventualmente, liberar espécies capturadas acidentalmente. Com detalhe de que a nossa pesca no Nordeste do Brasil não há incidência de aves marinhas, mas nós caímos naquela vala comum dos guias de consumo que botam a gente na lista vermelha. Né? E quando botam, muitas vezes, um outro tipo de pescaria que está fazendo pesca irregular numa lista verde. Então, é muito controversa essa questão do guia, acho que isso a gente pode debater depois. Então, com a Universidade Federal Rural de Pernambuco, nós vamos resgatar um programa de observador científico que está suspenso do governo brasileiro. Nós vamos fazer com a nossa frota para gerar pesquisa científica, que é algo que a gente já faz há mais de 30 anos. Todos esses barcos da Aliança já fizeram, em algum momento, muita pesquisa, mais de 300, 400 trabalhos científicos gerados com a Universidade Federal Rural de Pernambuco, inclusive também com governos estrangeiros. E com a Peixe, nós estamos desenvolvendo, a Peixe, um programa de consumo responsável, justamente para atuar junto aos nossos clientes do mercado nacional e internacional. Esse é o site, aberto a qualquer um que deseje pesquisar o que acabamos de falar aqui, verificar todos os nossos dados de captura. Este projeto do OpenTuna, nós inscrevemos há um mês atrás, houve a decisão do primeiro prêmio voltado para ações de sustentabilidade a nível mundial, do governo da Espanha, através do seu Ministério da Agricultura e Pesca, e da ANFACO, que é uma entidade espanhola da indústria conserveira da Espanha, e o nosso projeto foi o projeto vencedor, como a Cíntia aí antecipou, o que mostra que estamos no caminho certo. Né? É uma iniciativa brasileira que ganhou esse prêmio a nível mundial, mostrando que este trabalho está indo no caminho certo e precisa ser ampliado. A ideia do OpenTuna, como o próprio nome diz, é que outros venham trabalhar com estes conceitos conosco. Como eu falei antes, a Tuna Intelligence é uma das empresas membros da Aliança que desenvolveram as tecnologias o Report Tuna, que é o mapa de bordo eletrônico, né, online, né, já está funcionando, já está a bordo da frota da Aliança. O Track Tuna, que é a rastreabilidade no blockchain, que nada mais, nada menos vai fazer
O que a gente já faz há muitos anos, que é todo o nosso atum é rastreado manualmente, nós estamos agora digitalizando isso, e essa informação vai capturar todos os dados de captura do atum, desde o bar até a mesa do consumidor, passando pela indústria, com toda a informação de captura, latitude, longitude, qual foi o bar que capturou, qual foi o mestre, o que passou na indústria, temperatura, teste de histamina, teste de qualidade, análise, como chegou ao cliente. Então, toda essa informação vai estar disponível num QR Code que alguém numa mesa de um restaurante vai poder acessar e ver toda a história do atum. Esse é o projeto do Track Tuna. Nós também estamos criando, e aí vai muito na linha do que Cíntia falou, tentando desenvolver no Brasil um esquema de certificação, um esquema de assegurar que a pesca que está sendo praticada é produto de uma pesca legal, transparente, respeitando o meio ambiente, respeitando aspectos sociais, tripulação com carteira assinada, com seguro, despachada pela Marinha, passou na indústria com vários parâmetros de qualidade, foi rastreada no blockchain. Então, a ideia é que a gente verifique automaticamente, inclusive com a participação de nossos parceiros, verifique todos esses parâmetros de legalidade, transparência, qualidade, ambientais, sociais, e uma vez comprovado que aquela operação de pesca está ok, automaticamente é gerado um input no blockchain e aí é emitido uma espécie de selo mostrando que aquela pesca, aquele atum veio de uma pesca onde foram observados todos esses parâmetros. É uma ideia ainda embrionária, mas que nós já estamos em teste e já está funcional. Também estamos desenvolvendo um aplicativo de classificação do atum, classificação quanto à qualidade do atum com inteligência artificial. E era isso que eu queria falar. Corri, espero que tenha cumprido o tempo, aí foi bem em cima do tempo. E fico aberto aí a perguntas e estamos aí à disposição de qualquer pergunta sobre o tema. Foi meio rápido, mas era o tempo escasso. Não, tá perfeito. Foi Rodrigo, ótimo. Realmente, faltam 15 segundos aqui, posso até me estender um pouco mais, mas não vou fazer. Rodrigo, muito obrigado, foi excelente mesmo. Eu acho que foi perfeita a ordem das apresentações, inclusive. Exato. Sem querer, aí acabou com uma providência divina, uma intervenção. A gente realmente contou uma ótima história para todo mundo perceber quanto é palpável a questão da sustentabilidade. Essa, pessoalmente, era a minha maior preocupação. Eu, conhecido com a Cíntia, a gente ouve falar muito, é um termo que acaba ficando gasto, de tanto que se fala nos eventos e tudo mais, mas a prática me preocupa. Então, aqui a gente trouxe, efetivamente, como isso pode se tornar uma prática. Uma prática, uma prática verdade. comum. É possível, né? É possível em toda a cadeia, e inclusive dentro da pesca, que é uma cadeia tão pichada aí como uma cadeia insustentável. E tem muitos comentários aqui no chat, né? Muitos comentários. Eu queria ler um comentário muito engraçado. Aliás, a frase do martelo também ressoou aqui, foi muito boa, Cíntia. Como é que é? Se você tem um martelo, tudo vira prego. Tudo vira prego, isso? né? Não é bem assim? Pode parecer prego. Muito bom. Mas eu queria ler uma frase aqui, Cíntia, da Manuela Ornelas, de Abreu, né? Depois da sua apresentação, ela comentando, né? Com toda certeza, não dá para falar do desenvolvimento do setor sem pensar em sustentabilidade. Afinal de contas, não dá para comer dinheiro no futuro. Estou achando incrível, parabéns. Então, achei aí engraçada a colocação e totalmente pertinente, né, da Manuela. A gente tem aqui uma pergunta ou uma provocação aqui, né, que o Eric também, novamente aqui o Eric da Embrapa, Rutilege, coloca aqui para a Cíntia, ele agradece você e coloca aqui, aproveitando uma das suas provocações, gostaria que você comentasse mais a questão de como mitigar a emissão de CO2 para alcance de consumidores em outros países. Só lembrando que a Cíntia comentou a questão da sustentabilidade associada a um pescado que viaja muito para chegar no seu centro consumidor. Né? Distanciamento. Uhum. Então, é isso, nesse contexto aí a pergunta do Eric, não é, Cíntia? Isso, foi uma provocação mesmo. Acho que até ontem o Max Craze falou dessa questão do pescado viajar, né? A gente tem histórias como pescado no Alasca, processado na China e retorna aos Estados Unidos via aérea. Então, o quanto da sustentabilidade da produção não foi perdida nesse trajeto, né? Aqui no Brasil,
eu acho que a gente tem um potencial gigantesco relacionado aos manguezais, né? Tenho me dedicado também a algumas fóruns que discutem economia azul e o carbono azul. Então, o manguezal hoje é considerado o armazenamento, né? O armazenamento de carbono no ambiente de manguezal é muito superior ao da floresta. Então, a gente volta nossa atenção o tempo todo para a floresta amazônica, mas a gente tem a maior área de manguezal ali no Salgado Paraense, que tem uma produção pesqueira excepcional. Então, a conservação daqueles espaços como áreas protegidas, a manutenção do pescador de pequena escala, atuando de forma responsável e sustentável, já nos garante ali a preservação de um ambiente que colabora com essa questão da mitigação da emissão de carbono, né? Então, usar isso também como uma etiqueta azul, essa questão toda do ESG, né? Como é que a gente valora essa questão diretamente, que cabe aí aos especialistas dessa área de levar o consumidor essa informação para que esse valor associado à manutenção da biodiversidade do manguezal também seja incorporado à sustentabilidade do pescado em si, né? Mas é um desafio ainda, convido aí quem trabalha na área a explorar melhor essa questão conosco, né? Perfeito. Obrigada, Cíntia. A gente tem uma pergunta aqui que eu queria direcionar para o professor Wagner, da doutora Rúbia. Como estimular a melhoria da governança para aprimorar a sustentabilidade da pesca e aquicultura, na sua opinião? É bastante complexo mesmo. Eu acho que tem que estimular o diálogo e a discussão. Todos os atores, o primeiro passo é mapear todos os atores que participam daquela atividade produtiva e colocar todos para conversar. E deve-se chegar a um consenso e definir um sistema que atenda aos interesses de todos, para que se evitem os conflitos ou se reduzam esses conflitos a um mínimo, né? É uma tarefa complexa, mas é uma tarefa possível, bem possível, e é uma tarefa que não custa muito dinheiro. Ela custa mais empenho pessoal, uma questão de você mudar culturas, das pessoas se adaptarem a ceder, né, a ganhar algumas coisas e ceder algumas coisas. Então, é uma questão mais de mudança cultural, e agora com os recursos eletrônicos fica bem mais fácil. A questão é não deixar ninguém para trás. O primeiro passo é mapear todos os stakeholders, todos aqueles que estão envolvidos, e colocar todos para conversar e chegar em alguma coisa de consenso. Aí nós teremos, sim, uma governança participativa e não a governança de mercado, que é aquela que a gente vê hoje, que atende aos interesses de muito poucos, e nem da sociedade e nem dos produtores. Muito boa colocação, professor, né? No one behind, né? Como você comentou aqui anteriormente, você trouxe uma colocação importante, né? Porque, claro, a gente sabe o quão desafiador é o mercado, o dia a dia, mas nem tudo é custo, né? Ou nem tudo é só custo, né? Porque às vezes as empresas, as pessoas ficam pensando em investimentos estratosféricos e não é disso que a gente está falando, né? Então, as suas colocações acho que foram muito importantes para mostrar que é possível começar devagar, né? E dentro de um orçamento viável à realidade de cada uma das empresas, né? Sem dúvida. A nossa preocupação é sempre trazer aquilo que é palpável. Exato. Né? E a gente viu tanto do ponto de vista da indústria 4.0, que foi antes desse painel, inovação em embalagens, inovação em aproveitamento de produtos de forma integral, e agora com os conceitos da sustentabilidade, como tudo isso é palpável, não é discurso, né? E a Seafood Show está muito conectada com isso, exatamente, essa é a nossa preocupação. E essa interação entre os atores é fundamental, podem contar com a gente para isso, sem dúvida. É isso. Tem uma questão aqui que eu coloco para a Cíntia. Bom, antes disso, tinha um comentário do Silvio Romero, um abraço para o Silvio. Silvio, obrigado por ter vindo aqui com a gente também. Ele fez uma pergunta para o Rodrigo, o Rodrigo já respondeu no chat. Se quiser comentar alguma coisa a respeito disso também, fica à vontade, senão eu já parto para a próxima pergunta. Não, tranquilo. Eu não sabia se eu devia responder lá ou devia esperar. Mas, à vontade. Enfim, o Silvio perguntou se esse esquema de certificação ou de assegurar
essas questões da sustentabilidade da nossa pesca, já estavam acreditados em nível internacional. Basicamente era isso que ele queria saber, e o que eu respondi que ainda não. Nós ainda estamos fechando esse modelo, esse esquema a nível com os nossos parceiros, ainda tem alguns detalhes para a gente verificar, o melhor nome, a melhor definição, para depois buscarmos uma acreditação internacional. Essa é a nossa ideia. Perfeito. Obrigado. Vamos nessa, então. A pergunta para a Cíntia é a seguinte: quais ações da Silmara, ok? Ela disse que é para todos, tá? Não, desculpa, a Silmara é que mandou para todos, mas ela especificamente diz para a Cíntia: quais ações concretas que incentivam o consumo de espécies menos apreciadas no mercado, reduzindo a pressão nas espécies mais afetadas? Falta de conhecimento do consumidor muitas vezes leva à preferência de pescados vindos de tão longe, enquanto outras espécies abundantes e locais não são aceitas pelo grande público. Só para complementar, aproveitando que tem o pessoal do Instituto de Pesca, né, eles fazem um trabalho muito interessante em parceria com chefes também, né, pescadores e até com integrantes mesmo da cadeia produtiva, da captura, para valorizar os penacos. Né? Eu não sei se todo mundo está familiarizado com essa sigla, mas são os peixes não convencionais. Né? A gente como tem as as punks, como as punks, e temos os penacos. Então, só para aproveitar aqui para colocar essa sigla também em debate aqui para a Cíntia. Cíntia, o que a gente pode dizer aqui para a Silmara a respeito disso? Oi, Silmara, obrigada pela pergunta. Eu acompanho aqui de perto, né? Estou aqui em Santos com a Rúbia e a equipe do Pesca, a questão dos penacos. A gente tem trabalhado também com o varejo em relação a essa questão de mudar, né, o foco das espécies mais sob pressão e, de fato, os chefes de cozinha hoje, eles têm um apelo, uma abrangência nas redes sociais, na televisão, e eles têm uma influência muito grande no consumidor. Então, a gente viu ontem, né, os dados do Night Crazy dizendo que o consumidor aprendeu a cozinhar o peixe, que antes ele só consumia no restaurante. Então, cabe a nós também criarmos essas ferramentas que mostrem ao consumidor que ele pode fazer outros peixes que não apenas salmão, né? E alguns influenciadores digitais, eu conheci até através de um comentário que o próprio Ricardo fez durante alguma apresentação, né, que é o Peixe no Prato, do Rafael, no Instagram. Ele faz lives, publica receitas exclusivamente de pescado, ele não trabalha, a gente já conversou bastante, ele não trabalha com pescados importados, ele tenta valorizar ao máximo a questão do pescado local, das espécies alternativas, né, pouco conhecidas. Então, o trabalho de formiguinha desses influenciadores digital tem ajudado a gente bastante aqui. Eu tenho que mencionar também o trabalho com o Dário, que foi vencedor numa desses programas, isso, que atua aqui no mercado de peixe, né? Ele tem um restaurante no mezanino do mercado de peixe de Santos, tem sido nosso parceiro também, né, em levar mostrar para o público realmente quais são as opções, que são simples, não são nada de receitas muito elaboradas, muito exóticas, né, e de como o pescado é simples e rápido, né, de se preparar no ambiente doméstico mesmo. Eu acho que um dos caminhos que eu tenho discutido muito, e essa questão toda até do Open Tuna, é fazer essa comunicação com o consumidor, para que ele valorize esses atributos, né? Pescado local, pescado legal, pescado sustentável. É uma gama muito grande de critérios, como eu já falei, mas a gente vai aos pouquinhos aí ensinando o público a consumir melhor. Melhor para ele, melhor para o planeta e melhor para os negócios. Com certeza, excelente. Excelente gancho, né, inclusive. Exato, para amanhã, né? Pois é. Obrigada, viu? Nós gostaríamos de agradecer aí a todos os nossos convidados aí pela aula, pelas informações, por trazer casos práticos e inspiração, né? Inclusive também. Sem dúvida. Ricardo, eu acho que teve uma pergunta aí que não ficou respondida do Marcelo Arias. Fica à vontade. Ele perguntou a todos os expositores se
teríamos tido problemas com algum dos atores da pesca iuiu, né? Pesca não declarada e não regulamentada. Tem razão. Encontramos a pergunta aqui. Pronto. Fica à vontade. Não, então, eu acho que, aliás, isso foi uma das questões que nos motivaram a criar a aliança do atum, porque nos deparamos exatamente com essa situação. Hoje surgiu uma pesca nova, surgiram pescas novas e que hoje ainda há muito barco que está ainda sem licença de pesca, executando a pesca, ou executando a pesca em área que não deveria, com tripulação que não está habilitada, com barcos que não estão regulamentados com a Marinha, enfim. E esse peixe descarregado em qualquer fundo de quintal está indo para os mercados, né? Sem qualidade, sem checagem. Então, sim, nos deparamos com essa situação. Também nos deparamos com essa situação em mercados internacionais, como o mercado americano, que é o nosso principal destino, quase 100% das nossas exportações, onde há países que nem membros do ICCAT são e estão colocando peixe lá no mercado, quer dizer, não estão cumprindo os regulamentos do ICCAT, ou não estão obrigados a cumprir, pelo menos, e estão colocando peixe nos mercados. Então, esse é o grande desafio, de tentar mostrar ao mercado que a gente está fazendo alguma coisa diferente e que valorize esse peixe que nós estamos pescando. Essa é a ideia do projeto. Perfeito. Acho que agora, devido ao tempo mesmo, a gente vai ter que, infelizmente, caminhar para o final aqui. Isso, mas aqui muitos comentários agradecendo a vocês por todas as contribuições aqui, pelo debate, então foi sensacional, realmente, tá bem? Muito obrigada, nós esperamos vê-los em breve também, aí pessoalmente, né? Com certeza, É isso que a gente quer se abraçar, não é isso? É isso mesmo. E comer peixe junto, né? Com certeza. É Abraço isso. a todos. Um abraço, Obrigada. pessoal. Tchau, Obrigado tchau. por tudo. Obrigada, Tchau, gente. tchau, tchau, professor Tchau. Rodrigo, Obrigada. Cíntia, até mais. Bom descanso. Tchau, tchau.